tarde, queridos amigos. Essa tarde tão linda de hoje, ensolarada, que nós viemos aqui refletir um pouquinho a respeito da nossa filosofia querida, que nos dá tantas alegrias e nos sustenta nos momentos tão complicados da nossa vida. Então vamos elevar o nosso pensamento aos mentores da Casa Paulo de Tarso, rogando que nos amparem, que nos sustentem, que neste momento nos banhem em fluidos de harmonia, que possam identificar em nós as nossas mais profundas necessidades, para que saiamos daqui nos sentindo amparados, sentindo envolvidos nessas vibrações. Então vamos iniciar as reflexões do nosso estudo de hoje, dizendo que vamos falar um pouquinho a respeito de lindos casos de Chico Xavier. São lições que o nosso amigo querido Chico deixou através de conversas fraternas que ele teve com aqueles que dividiam com ele a intimidade. São histórias que ele dividiu com amigos que faziam parte do cotidiano dele, em que ele sentava na varanda da sua casa, tomando um cafezinho e contando seus causos. E muitos desses causos que sempre trouxeram lições no seu bojo, porque com certeza Chico Xavier jamais disse alguma coisa que não teria um fundo, né? Um fundo de educação, de se tirar uma lição evangélica, pedagógica. Então, amigos como Bacelli, como Geraldinho Lemos Neto, como outros tantos que dividiram com ele esses momentos, trouxeram alguns através de livros, como Lindos Casos de Chico Xavier, e relatam algumas dessas lições, desses causos, que nós agora vamos refletir sobre alguns deles. Teve dessas lições que do livro de Bacelli, do livro de Gama, que Chico trouxe, de uma pessoa que foi procurá-lo com um problema de saúde, e a lição se chama Com o Açoite no Braço. Eu vou ler e depois nós fizemos um breve comentário. Chico disse para os seus amigos: vimos um homem sofrendo a prova da miséria, porque doente e sem ninguém para o assistir. O Chico pediu-lhe que nos mostrasse o braço direito. Tirou o paletó e nos colocou diante dos olhos um braço enorme, com uns babados de carne mole, arroxeada, esquisita, mas parecendo um açoite cheio de nós. Saímos do seu quarto impressionadíssimos. Mais adiante, Chico nos explicou: esse nosso irmão foi no passado um capataz muito mau. Com aquele braço direito, açoitou infinidades de escravos, muitos dos quais desencarnaram, vítimas da sua impiedade. Voltou assim, como vocês o veem, trazendo no braço o que lhe está no espírito, que é como um eco dos açoites irados do que deu, e daí o sofrimento indescritível das suas vítimas. Aqueles babados já estão endurecendo e acabarão cancerosos, trazendo-lhe sofrimentos, a fim de que, com isso, inicie o pagamento das suas grandes faltas. Então, esse caso está no livro Lindos Casos de Chico Xavier, do autor Ramiro Gama. Então, falando um pouquinho a respeito desse caso, muitas vezes, quando nós nos deparamos com situações de sofrimento dos nossos irmãos, olhando do ponto de vista da unicidade das existências, como se tivéssemos uma única vida, é muito comum que nós façamos o seguinte comentário, né? Ah, coitado, né? Que sofrimento, o que será que fez a Deus para passar por tudo isso? Como Deus é justo que permite que uma pessoa sofra tanto, ainda mais se essa pessoa nessa encarnação for um espírito bom, né, em processo de remissão, que já entendeu e está passando por uma prova. Só que nós estamos aqui para refletir segundo a filosofia espírita, e uma das suas bases é a reencarnação. E dentro da reencarnação nós estamos sujeitos também à lei de causa e efeito. Então, neste momento, analisando essa história, essa pessoa, no incurso, né, das suas ações passadas, estava ali como um devedor da lei,
resgatando diante da sua consciência em primeiro lugar e diante da lei divina em segundo lugar, os equívocos. E nós não podemos nos esquecer que a lei divina ela tem um fundo pedagógico, muito pedagógico. Muitas pessoas utilizam o seguinte argumento: se é que eu fiz alguma coisa, por que eu não me lembro? Não é justo que eu pague por uma coisa que eu não me lembro. Como se o fato de nós não nos recordarmos das nossas ações passadas significa que nós não tenhamos essas dívidas. É muito fácil nós conversarmos a respeito desse argumento. Primeiro porque o esquecimento, na sua maioria das vezes, é uma bênção. Por que o esquecimento é uma bênção? Porque nós estamos aqui encarnados no mundo de provas e expiações. Anterior a nós só existe um nível, que são os mundos inferiores, os mundos em que reencarnam os primeiros espíritos, aqueles que recém saem das mãos de Deus. Então, se nós formos botar uma balança entre acertos e erros, nós estamos num nível ainda em que temos muito mais erros, muito mais equívocos do que acertos. Então, se nós nos lembrássemos da quantidade desses erros em comparação com os mínimos acertos, isso pesaria na nossa consciência de uma forma muito grande. Imaginem no nosso convívio familiar, ali, os nossos filhos, os nossos pais, irmãos, nós identificarmos nesses entes queridos aqueles que prejudicamos, ou então identificarmos aqueles que nos prejudicaram. Sendo assim, o convívio se tornaria muito mais difícil. Então, o esquecimento é uma bênção porque permite que nós entremos nessa nova vida zerados, tendo a possibilidade de começar, de iniciar. E lá, no Evangelho segundo o Espiritismo, existe uma frase que diz assim: as leis de Deus estão escritas na nossa consciência. Então, a nossa consciência é tudo que nós precisamos para continuar nesse nosso processo de aprendizagem, nessa nossa vida. A nossa consciência nos dita lá no fundo se nós estamos procedendo de uma forma correta ou se nós estamos procedendo de uma forma equivocada. A nossa consciência, a análise profunda, por isso conhece-te a ti mesmo, é o que basta para que nós entremos numa nova jornada, munidos de tudo que nós precisamos para dar certo. Mas, nessa lei de causa e efeito, de ação e reação, olhando para essa história, também nós podemos equivocadamente pensar assim: se nós praticamos algum ato errado, necessariamente nós precisamos sofrer para resgatar as nossas dívidas, como no caso desse senhor. Não necessariamente, porque a lei de Deus é de amor, e a lei de Deus ela quer que a gente aprenda e não que a gente sofra. O que significa isso? Que muitas vezes nós recebemos diversas oportunidades de resgatar esse sofrimento através do trabalho, através da fraternidade, utilizando outros métodos pedagógicos que não sejam o sofrimento. E aí muitas vezes está na nossa consciência, no nosso amadurecimento espiritual, aproveitar a oportunidade para aprender de outra forma, que não seja através do sofrimento. Mas muitas vezes as oportunidades chegam e nós desconsideramos, e nós não temos a maturidade espiritual suficiente para perceber que aquilo é uma oportunidade de trabalho, que aquilo é uma oportunidade de aprendizado, e aí nós vamos deixando essas oportunidades passarem, até que chega um momento, porque a lei é de progresso, a lei é de evolução, nós não temos como dizer assim: eu não quero evoluir, eu não vou evoluir, para mim tá bom, eu vou ficar nesse nível aqui, que eu estou bem acomodadinha aqui, tá tranquilo. Não existe essa possibilidade, porque a lei é de progresso, e nós vamos progredir, quer queiramos ou não. E aí quando nós desconsideramos as diversas oportunidades que a lei divina nos manda para aprender através do amor, do estudo, do trabalho, do conselho daquele ente mais velho que a gente achou que tem, daquele conselho da nossa vozinha que a gente disse coisa de gente velha, e aí nós vamos desconsiderando essas oportunidades até que a única que sobra é a pedagogia da dor. Aí é como aquela coisa, a gente leva nos dedos para aprender, falando de uma forma bem popular. E aí a gente diz assim: mas o sofrimento, ele não é a única possibilidade, mas muitas vezes ele é a única opção
que veio nos acordar, nos tirar daquela situação de marasmo. Então, nesse caso, a gente poderia dizer, nesse caso, né, do açoite no braço, que a última oportunidade de aprendizado para essa pessoa foi realmente resgatar através da dor, né, do sofrimento, que também é uma forma pedagógica de aprender. E Deus é tão misericordioso que as pessoas também alegam assim: por que alguém que cometeu um delito, um crime contra a lei divina, há 300 anos atrás, né, só vai resgatar esse débito na quinta, sexta reencarnação após aquele delito? Porque Deus, Ele quer que a gente aprenda. Deus não tem uma posição em relação aos nossos débitos vingativa. Porque nós aqui, a nossa justiça humana, o que a gente faz? A gente não quer que a pessoa aprenda, a gente quer que a pessoa pague. E aí tem uma grande diferença entre aprender e pagar, né? Então a gente fica indignado quando alguém comete um crime e a gente diz: tem que pagar, pena de morte. Como é que ele fez isso? E Deus não procede assim em relação a nós, porque a lei dele é de amor. E como ele quer que nós aprendamos, o que ele faz? Ele espera que nós estejamos minimamente preparados para passar por aquela situação e retirar dessa situação uma lição, um aprendizado, porque daí nós estaremos subindo um degrau nessa escada evolutiva, que é o que ele espera para nós, que é o que ele quer de nós. Porque qual é o sentido que teria o sofrimento se o objetivo dele fosse só nos esmagar? Se Deus nos mandasse uma prova muito maior do que os nossos ombros possam suportar, no momento em que nós não estivéssemos minimamente preparados para aprender aquela lição, esse sofrimento não teria nenhum objetivo maior, não teria nenhuma consequência maior para nós, a não ser nos tornar mais infelizes, e não é isso que Deus quer. Por isso que muitas vezes nós cometemos um delito, né, há muitas encarnações passadas, e o nosso débito fica lá guardadinho, fica lá registrado na contabilidade da lei divina. E aí quando nós vamos crescendo, vamos nos fortalecendo, vamos ganhando gordura, como se diz, né, diante das leis divinas, nós vamos nos preparando para saldar as nossas dívidas de uma forma lenta, gradual, e que tem como principal objetivo o nosso aprendizado. E quando a gente aprende, não existe mais necessidade de sofrimento. É isso que nós precisamos entender. O sofrimento é um recurso pedagógico, é um recurso válido, que tem como objetivo o nosso aprendizado, o nosso sofrimento, o nosso crescimento. Desculpem. Na medida que a gente cresce e aprende, cessa a necessidade de sofrer. Agora vamos para um segundo caso, né? Que é um caso que Chico conta, que tem a ver com a sua família, com o resgate familiar do seu irmão, José Xavier, da sua cunhada e o sobrinho. Chico tinha um irmão, José Xavier, que foi uma pessoa muito importante na vida dele, no sentido de auxiliá-lo no trabalho, lá no centro espírita que ele fundou, Luiz Gonzaga, se não me engano, o nome do centro espírita. E ele ajudou muito Chico, esse irmão. E ele teve um mal súbito, e acabou falecendo. E aí o Chico ficou com a cunhada e o filhinho desse casal. A cunhada, logo em seguida, acabou tendo problemas mentais que exigiram que ela fosse internada num manicômio. E o Chico ficou com o menino. Então aqui nós vamos ver a história desse sobrinho. Certa ocasião, quando foram visitar o Chico em Pedro Leopoldo, no grupo espírita que funcionava numa casinha simples, junto à residência do médium, os presentes ouviram o choro de uma criança. Não era a primeira vez que ouviram esse choro. Aflito, angustiante, triste. Chico percebeu que a preocupação dos presentes e disse com delicadeza: é um menino de quem cuido. Era seu sobrinho. Tem 9 anos, mas está numa caminha, entrevado. Querem vê-lo? Chama-se Emmanuel. Seguindo seu gesto, acompanharam-no. A caminha do menino
estava ao lado da porta que separava os 2 cômodos, ali mesmo junto ao centro. A mãe é doente e não pode tratar do menino, acrescentou Chico. Então coube-lhe a tarefa de alimentá-lo e mantê-lo. Aproximaram-se. Na pequena cama, um verdadeiro monstro aguardava. O coitadinho era aleijado e não seria maior do que uma criança de 2 anos. Membros retorcidos, braços e pernas, fisionomia angustiada. Chico esclareceu. Pois é, Ranieri. Nosso amigo, Emmanuel, foi Robespierre, segundo Ranieri. Mas eu pesquisei que alguns dizem que ele foi um espírito ligado à Revolução Francesa, mas não necessariamente Robespierre. Uns dizem que ele foi Fourquier, outrora na França. Governou o povo francês na época do terror e conquistou uma legião de inimigos. Como prova, renasceu assim, aleijado, e nessas condições, torturado. Com ele acontece um fato interessante. Quando dorme e o seu espírito desprendido sai do corpo, aqueles a quem mandou matar na Revolução avançam contra ele. Desesperados, o atacam. Aflito, desperta deste lado aos gritos. Esse corpo deformado, desse jeito, é ainda assim uma fortaleza e um refúgio. Então, aqui, fazendo um comentário, outro aprendizado muito importante para a gente refletir. Muitas vezes, quando nós olhamos para um ser, para alguém, né, reencarnado, deficiente, e aqui ele fala desse sobrinho que era cego, surdo, mudo, aleijado, né, nós nos compadecemos e nós pensamos assim, qual é o objetivo de alguém permanecer vivo nessas condições? Que justiça haveria em Deus permitir que uma pessoa sobreviva e fique viva muitos anos, ou alguns anos, nessas condições? Então aqui nós chamamos a atenção para o grande ensinamento que o Chico nos trouxe, quando diz, este corpo deformado desse jeito é ainda assim uma fortaleza e um refúgio para esse espírito extremamente devedor, que nos momentos que se desligava do corpo, quando saía do corpo durante o sono, estavam ali o aguardando muitos espíritos que por ele foram condenados à morte durante a época do terror, da Revolução Francesa, e estavam ali, esperando que ele saísse do corpo para vingar-se, para levá-lo para um umbral, para as furnas e supliciá-lo. Então, esse corpo, embora desse jeito, ainda assim era um refúgio. Ali ele permanecia seguro. E aí Chico comenta, né, que durante os anos que ele ficou ali, dependente do Chico, sendo cuidado por Chico Xavier, muitos desses espíritos obsessores, desses espíritos vingativos que estavam ali com o propósito de vingar-se dele, foram sendo trabalhados, foram sendo encaminhados. Foram sendo evangelizados, esclarecidos. E aí ele comenta, no começo eram centenas, mas no decorrer dos anos têm sido esclarecidos pelo Espiritismo. Com certeza, nas mediúnicas em que o Chico, né, participava, nos serviços evangélicos do Centro Luiz Gonzaga, têm sido esclarecidos por Emmanuel e outros amigos espirituais. Agora restam poucos. Vejam só que bênção, né? Durante esse período que ele ficou ali, o Chico cuidando dele, ele teve a oportunidade de estar ali protegido naquele corpo refúgio e durante esse período os seus algozes sendo encaminhados, evangelizados para seguirem também o seu processo evolutivo. Diante de nossos olhos, momentaneamente fixados no passado, desfilaram as multidões que o seguiram e os amigos que ele mandara matar. E aí Chico conclui, quem com ferro fere, com ferro será ferido, disse o mestre. E disse outra frase o mestre, não sairá de lá enquanto não pagar o último ceitil. O que essa frase quer dizer? Que nós estamos vinculados à terra, né, até que não reste para o nosso aprendizado nada a dever.
que nós estejamos quites com a lei divina. Nós não devamos nada para a lei divina. E salientando aqui também, quem já assistiu o filme Chico Xavier, percebe que quando José morreu, o irmão dele, o pai do Chico ficou muito revoltado e dizia assim, né? Para que serve esse espiritismo se tu não conseguiu ajudar o teu irmão? Se tu não conseguiu fazer nada pelo teu irmão? E Chico orou muito, pedindo auxílio para o seu irmão. E aí Emmanuel aparece e diz para o Chico assim, as suas orações foram atendidas. Por isso, ele desencarnará ainda hoje. Né? Porque, na realidade, na ficha kármica do José, estava escrito que ele precisaria ficar 11 anos preso ao corpo. 11 anos ali vegetativo, para saldar os débitos que ele também deveria ter com esse mesmo período da Revolução Francesa, já que a sua esposa e o seu filho, né, estavam vinculados. Faz-nos crer, né, que algum débito em relação a esse período faria com que José ficasse nessa condição vegetativa por 11 anos. E porque ele auxiliou Chico Xavier durante 11 anos, na casa Luiz Gonzaga, no Centro Espírita, Luiz Gonzaga trabalhando lado a lado com Chico, ajudando, ele foi liberado, né, desse karma, ele foi liberado de precisar passar por essa situação. E aí, se a gente olha do ponto de vista que o pai do Chico olhou, né, e disse, tu não pode fazer nada pelo teu irmão, tu faz por tantas pessoas, orou, e ele desencarnou. E aí a gente não consegue perceber que em muitas situações a desencarnação é uma bênção, não um castigo. É o melhor do ponto de vista da nossa vida espiritual, da nossa vida real. Algumas lições e conhecimentos novos se tiraram dessa passagem extraordinária. O corpo humano aleijado, deformado, que nós contemplamos sempre com compaixão quando vemos algum infeliz na rua, é também uma fortaleza. É um abrigo que protege o espírito culpado, que na espiritualidade não teria onde se esconder. Lembram o fato desse menino, né, sobrinho do Chico, quando saía do corpo, ele tinha centenas de perseguidores. Quando ele voltava para o corpo, ele estava protegido. E que viveria perseguido pelas hordas enfurecidas, vítimas de outras épocas, e que tornariam sua existência insuportável. Deus, em sua misericórdia, lhes concede, apesar de tudo, uma fortaleza e um refúgio. Ao vermos um corpo deformado, não pensemos em julgar Deus, dizendo que ele não é justo. Como é que permite essa desgraça? Nada que vem do Criador pode deixar de ter um fim justo e edificante. Mesmo que nós não possamos compreender, nós temos que ter a humildade de pensar, será que nós sabemos mais que Deus a respeito das nossas necessidades, a respeito dos nossos compromissos, a respeito da necessidade do nosso irmão, para julgarmos Deus e achar que nós estamos em condições melhores de saber do que Ele? Então, o principal é a gente refletir de uma forma bem filosófica para quando nós vamos analisar as questões. De fato, nós acreditamos na reencarnação. De fato, nós acreditamos nas leis universais que regem a vida, a lei de ação e reação. Né? Nós realmente acreditamos porque é primordial que nós, a partir de agora, passemos a analisar das situações, mesmo do nosso cotidiano, sem perder, né, a capacidade de analisar sobre essa perspectiva. Porque isso nos traz maturidade espiritual. Isso faz com que nós, aos poucos, vamos evoluindo espiritualmente. E possamos, quando acontecer conosco, termos essa fortaleza, né, de estarmos preparados para passar por situações sem cairmos na revolta, no desespero, na aflição, sofrendo sim, porque eu estava assistindo uma palestra da Célia Diniz, eu não sei se vocês vão lembrar, mas Célia Diniz foi uma espírita que foi filha
de família espírita, conviveu muito com Chico Xavier, e a história dela está narrada no filme As Mães de Chico Xavier, porque ela é mãe do Tetel, do menininho de 3 anos, que morre quando cai da garupa da bicicleta da babá. E ali ela coloca que não é que a mãe espírita que perde um filho não sofra. Claro que sofre. Sofre a dor da saudade, sofre a dor da separação, porque nós estamos ainda num mundo de provas e expiações e nós precisamos muito da presença física dos nossos entes queridos. Mas qual é a grande diferença? A grande diferença é, quando nós compreendemos os mecanismos das leis divinas, isso serve de consolo, isso serve de amparo para o nosso sofrimento. Nós vamos sofrer, mas nós vamos assim, por que Deus fez isso comigo? Por que comigo? Porque essa pergunta, ela reflete uma imaturidade espiritual. Por quê? Porque se nós raciocinarmos de uma forma filosófica, pedagógica, à luz da filosofia espírita, todos os dias no mundo não morrem milhões de pessoas? Todos os dias no mundo, muitas mães não perdem seus filhos? Todos os dias no mundo, a guerra não está levando lá na Ucrânia pais, esposas, filhos? Então, essas pessoas são menos filhas de Deus do que nós? Então, quando a dor alcança a família do outro, tudo bem, Deus é justo, está tudo certo. Mas quando a dor bate na minha porta, Deus não é justo? Por que Deus fez isso comigo? Isso não é um orgulho, assim, um certo orgulho? Porque se pode acontecer com todo mundo, por que não pode acontecer conosco? Então a pergunta que nós deveríamos fazer é por que não comigo? E não por que comigo? Então, esse conhecimento nos dá condições de passar por essa dor de uma forma dolorida, mas resignada. Dolorida, mas com compreensão. Dolorida, mas com condições de se perguntar o que eu tenho que aprender nessa situação. O que as outras pessoas que passam por isso têm que aprender e agora é a minha vez. E aí a Célia Diniz conviveu com o Chico, né? E aí, quando ela chega a Pedro Leopoldo para receber uma psicografia do seu filhinho, essa cena até aparece no filme As Mães de Chico Xavier. Com todo o conhecimento filosófico, porque ela era de família espírita, ela chega para o Chico e diz assim, o Chico pergunta para ela, minha filha perdoou a babá? E ela diz, sim, Chico, perdoei. E ela mesma fala, né? Sim, ela diz, sim, Chico, perdoei, com um certo orgulho filosófico, uma certa soberba, assim, de eu compreendi, eu sou capaz de perdoar a babá. E aí o Chico diz para ela assim, pois é, minha filha, além de perdoar, você deveria agradecer. Agradecer que foi dos braços da babá que ele caiu, não dos seus. Porque se fosse dos seus, você não suportaria o remorso. O remorso, né, de ter sido responsável pelo desencarne do seu filhinho. E a Célia Diniz não tem pessoa mais apropriada para falar de perda de filho e como lidar com o luto, porque depois ela perdeu, né, ela devolveu, como ela diz, ela devolveu o Tetel com 3 anos de idade, e dali a alguns anos, não me recordo bem quantos, não vou dizer para não mentir, ela devolve a segunda filha, uma segunda filha aí com 27 anos, que teve uma dengue hemorrágica aos 27 anos, estava noiva, recém-formada, já ia construir a sua própria família, e de novo, ela disse que enquanto ela estava na UTI, esperando, né, a situação da filha, que ela pensou, eu já aprendi tudo que eu deveria aprender em relação ao desencarne de um filho, em relação a passar por um luto, já aprendi. Então acho que agora não vai acontecer nada, minha filha não vai morrer, porque um raio não cai 2 vezes no mesmo lugar. E aí caiu. E aí ela diz assim, pois é, o que eu tinha que aprender agora, nessa segunda desencarne? E a lição que me emociona muito, porque ela diz assim, o que eu achei que eu sabia, eu ainda não sabia. E ela disse,
O que a gente aprende, mas de uma forma automática, e a gente não reflete muito sobre isso? Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas. Então ela diz, eu entendi que eu tenho que amar a Deus mais do que a minha filha. E que eu tenho que confiar na paternidade divina. E que ela é mais filha de Deus do que minha. E que então eu não poderia retê-la. E ela dizendo o seguinte, eu tive que aprender a não dizer assim, minha filha, como eu gostaria que tu estivesse aqui ao meu lado. E dizer, minha filha, segue em frente. Continua. E outra frase que ela disse que me chamou muita atenção, ela pensou, logo que morreu, desencarnou, essa filha, ela disse, eu ensinei tanta coisa para minha filha. Isso é uma reflexão que fica para nós, pais. Eu ensinei tanta coisa para minha filha, mas será que eu a ensinei a morrer? Será que eu a ensinei a estar preparada para esse desapego que agora eu preciso fazer também? Então, nós vamos encerrando as nossas reflexões, dizendo que se nós realmente queremos nos dizer espíritas, nós temos que passar a trazer os conceitos dessa filosofia que servem para o nosso crescimento pessoal, para o nosso amadurecimento pessoal, para o nosso cotidiano. E quando acontecerem as coisas conosco, nós não resvalarmos, né, nesses argumentos que já não cabem mais para nós, de por que Deus fez isso comigo, como Deus é injusto, todo mundo merece, mas eu não. Rompermos com Deus, tem pessoas que rompem com Deus, que ficam inimigas de Deus, que cortam Deus da sua vida quando perdem um ente querido, como se elas fossem melhores que os outros, já que todo mundo perde ente querido, morre todo mundo, milhões de pessoas no mundo todo. E que quando nós progredirmos coletivamente, nós vamos angariando um degrau coletivo em que a necessidade de sofrimento vai ficando cada vez menor. E nós vamos conquistando o direito, né, de estarmos mais perto do que os outros mundos evoluídos têm. Em outros mundos mais evoluídos, a morte não tem esse pesar todo que tem sobre nós. Sabem por quê? Porque em mundos mais evoluídos eles têm condições, aparelhos, como nós temos aqui o nosso telefone celular, o nosso computador, de fazer contato com seus desencarnados. Sabiam disso? Olha que maravilha a gente poder ligar para o nosso desencarnado e saber onde ele anda, como é que ele está, o que ele está fazendo, o que ele está crescendo. Nós vamos chegar neste momento, mas nós precisamos evoluir coletivamente, moral e intelectualmente, moral e materialmente. E aí nós vamos cada vez ter menos necessidade de sofrer para aprender as nossas lições. Eu espero ter contribuído para que nós levemos para os nossos lares um pouco de conforto, mas que levemos para os nossos lares essa condição, né, de incorporarmos os estudos para estarmos mais preparados para lidar com as lições de felicidade, mas também de tristeza, quando elas cheguem na nossa vida. Encerrando, Emmanuel, né, o Chico uma vez estava passando por um sofrimento e ele disse para Emmanuel assim, Emmanuel, vai lá e fale com Maria e peça para Maria me mandar um recado, estou precisando de um recado dela. Aí Emmanuel, no outro dia, voltou e disse para o Chico assim, Maria te respondeu. Tá, Chico, tá, Emmanuel, o que ela me disse? Ela mandou tu botar escrito assim, isso também passa. Então, os momentos alegres devemos curtir, aproveitar, usufruir, mas saber que eles passam. Assim como os momentos de dor, de sofrimento, também passam. Então, que nós saibamos, né, usufruir de todos os momentos, retirar as lições que nós precisamos, confiando em Deus e confiando de que nada nos acontece que não tenha um fim útil. Muito obrigada pela atenção de vocês.